Essa é a previsão das cartas do tarô para quarta-feira, dia 4 de março de 2026. E nós vamos entender aqui quais são as situações nas quais nós podemos nos deparar, quais são os caminhos que podem se desdobrar diante dos nossos olhos, quais são as opções que nós temos, oportunidades e talvez até desafios. Então fica por aqui que eu vou te contar tudo isso e vou te explicar melhor a partir de agora. Nós temos hoje o em pendurado, vou optar por falar esse nome, o pendurado, a rainha de espadas e os 5 de ouros. E assim como ontem, eu também senti de trazer essa leitura com 3 cartas, e eu agradeço e aguardo a opinião de vocês aqui nos comentários para me contar se vocês gostaram desse. Na verdade, é um velho novo formato, porque quando eu comecei a fazer o podcast lá em 2023, lá, não sei se você tá comigo desde 2023, né? Já são quase 4 anos aí. É, eu acho que são quase 4 anos aí, que eu acho que eu comecei em 2022, se eu não me engano. E, enfim, comecei gravando dentro de uma touca, dentro de uma caixa de sapato, porque eu também não sabia se ia dar certo esse podcast. E eu acho que não é nem por dar certo ou não, né? Mas é por fazer e compartilhar com vocês todos os dias aqui essas situações, essas inclinações, as nuances que nós podemos encontrar, né? E aqui, com essa energia, nós percebemos o seguinte: em um ponto talvez mais crítico dessa leitura, dessa previsão, pode ser que em algum momento nós percebamos o peso de algumas responsabilidades causadas por alguma perspectiva onde talvez estamos nos vendo e nos colocando em uma posição dramática, em uma posição de, que esteja, de certa forma, não esteja sendo beneficiada, né? Esteja desassistida, vamos dizer assim. Onde nós podemos talvez nos sentir um pouco desamparados, podemos nos ver em alguma situação que talvez não seja especificamente um desamparo material, financeiro, pode ser talvez um desamparo de algum apoio mesmo, sabe? Que nós sintamos falta de um apoio. Inclusive, nessa energia da rainha de espadas com 5 de ouro, sabe o que que vem também? Uma situação bem específica onde talvez nós vamos buscar apoio, e já me aconteceu. A gente vai buscar apoio, né, rainha de espadas, e o 5 de ouros mostra que talvez a gente não receba esse apoio e além disso ainda receba um sermão, receba um xingo, né, receba um xingão. Então, porque tem pessoas que são assim, tem pessoas que não conseguem apoiar se não for para criticar, se não for para xingar, se não for para falar algo assim ríspido, porque provavelmente essas pessoas não trabalharam essa característica, né? E hoje em dia eu acho que cabe bastante a gente lembrar disso, que tem muitas coisas na vida que a gente não pode dizer, ah, eu sou assim porque fui criada assim, a gente derruba já por terra isso, comprovadamente, porque nós sabemos que, inclusive, pesquisas e estudos científicos, psicológicos e neurais comprovam que a neuroplasticidade existe do momento que a gente nasce até o momento, né? A gente não para nunca de pensar, de criar, de mudar de forma de pensamento. E eu lembro que, pelo menos, eu lembro que na época do meu pai, assim, eu lembro que até pouco tempo atrás, na verdade, né? Ele fala sobre isso, né? Que as coisas são assim e ponto, e não mudam. E tudo bem pensar dessa forma. Mas está comprovado cientificamente que a gente tinha a gente, antigamente, na verdade, né? Deixa eu explicar. Antigamente, nessa época, inclusive, do meu pai, eu lembro que as pessoas falavam: o ser humano ele aprende até um ponto.
aprende até uma idade, aprende até não sei quando, depois não aprende mais. E isso caiu por terra, porque pesquisa científica, pode dar um Google aí se você quiser. Pesquisas científicas comprovam que nós temos esse poder da neuroplasticidade até o fim da nossa vida, até o fim dos nossos dias. Para sempre a gente consegue mudar, ou seja, a gente pode mudar de opinião sobre alguma coisa, a gente pode mudar o nosso conceito sobre alguma. Inclusive aprender, gente. Principalmente aprender. Só que, de fato, acaba sendo sempre um desafio, porque de fato a gente precisa trabalhar. É um exercício que nós temos que desenvolver, no caso, né? São coisas que não acontecem da noite para o dia. São coisas que a gente precisa trabalhar, essa nossa capacidade de refazer um pensamento, de ressignificar um pensamento, não é mesmo? Então, como eu talvez não saiba dar um exemplo específico, mas eu vou explicando a leitura e vocês vão entender. E se não entenderem, vocês deixem o comentário aqui que eu explico melhor para você. Dentro da perspectiva que você entendeu, eu consigo explicar melhor, de repente, mas o que que acontece? Nessa leitura aqui do pendurado com a rainha de espadas e os 5 de ouros, nós podemos nos ver em uma fragilidade, em uma posição de fragilidade, né? De nos colocarmos e nos dispormos dessa forma frágil, como se a gente estivesse passando sempre por um golpe do destino, sempre passando por uma situação que realmente é dificultosa, é desafiadora, sabe? E aí isso tudo, na verdade, vem das nossas inseguranças, que estão ligadas a essas dificuldades, a essas situações que provavelmente podem ter, de repente, nos feito colocar, ou nos feito sentir em uma posição desfavorável, ou em outras palavras, né? É como se a gente sentisse que tá na merda, com todo o perdão da palavra, mas, sabe, a gente sentisse tá na merda e que, de alguma forma, a gente sabe que também tem algumas decisões que nós fizemos, algumas coisas que nós, de certa forma, nos colocamos naquele lugar, porque às vezes são muitas escolhas nossas que vão nos levando ali. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, né? É justamente isso que eu falei no início. Essa leitura, essa previsão do dia, ela vem muito como isso, um momento em que nós nos damos conta de alguma irresponsabilidade que nós estamos tendo em relação a algo que diz respeito à nossa responsabilidade, à nossa sabedoria, enfim, às nossas escolhas, sabe? E assim, eu ainda tenho algumas observações para fazer, bem importantes, mas ainda assim eu quero abrir um parêntese aqui para lembrar que essa é uma tiragem coletiva. É uma tiragem que foi feita para nós todos aqui, no caso, e talvez pode não ressoar especificamente com alguma questão particular ou com alguma situação, algum ponto, alguma dúvida que você tenha especificamente. E aí, nesse caso, eu vou te indicar a fazer uma leitura comigo, entrando em contato nesse link que tem aqui embaixo na descrição. Aqui na legenda você encontra o meu contato e aí a gente consegue conversar. Eu consigo entender como eu vou poder te ajudar através das cartas, sabe? Mas, assim, essa leitura também fala sobre nós superarmos algumas situações sob um ponto de vista diferente. E foi por isso que eu citei antes a neuroplasticidade, porque justamente é algo que eu percebo bastante vindo tanto nas nossas leituras, e eu vejo esse assunto também borbulhando sobre a nossa capacidade de plasmarmos alguns pensamentos, assim, né, de nós conseguirmos formular e fazer novas sinapses cerebrais e tudo mais. Então, talvez seja interessante que em determinadas situações que a gente se veja talvez como uma pessoa que está desfavorecida ali, ao invés disso, nós pensamos assim, pô, mas em qual momento será que eu tomei determinadas decisões que me trouxeram aqui?
E eu sei que é bem difícil a gente pensar nisso, porque a gente já se cobra bastante, a gente já se analisa bastante, né? Mas realmente tem coisas que vêm das nossas decisões e da forma que a gente vê as situações. Então, talvez seja interessante nós olharmos para algumas situações com um ponto de vista um pouco mais realista, no contexto assim de termos uma visão objetiva, racional, sabe? De nós olharmos para uma situação e conseguirmos entender e a partir desse entendimento conseguirmos nos posicionar, até mesmo reagir, né? Ou agir diante disso. E também a, um ponto de vista talvez até mais resiliente também, por quê? Porque provavelmente a gente vai estar passando sob pressão, né? A gente, pô, pensa só, né? Tem guerras acontecendo no mundo inteiro e cada dia a gente vê nas notícias, né? Então, o que acontece? É aquele ditado que é muito clichê, mas é isso, gente, não tá fácil para ninguém. E aqui eu não tô querendo desmerecer a sua dor ou a sua bagagem ou o que você tá sentindo, de forma alguma. Mas é um lembrete de que talvez a gente pode estar fazendo um drama maior do que o ideal, assim, né? Em algumas situações, sabe? O 5 de ouros, ele tem esse aspecto, sabe? Desse drama, dessa questão, assim, de até, inclusive, a gente às vezes colocar a culpa nas outras pessoas, né? De fazermos escolhas, tomarmos decisões e quando acontece alguma coisa, a gente põe culpa numa circunstância. Ah, porque eu não fiz isso por causa disso e disso e daquilo, né? Usarmos desculpas ao nosso. É isso que eu quero dizer. A gente acaba usando desculpas ao nosso favor para procrastinar, e isso acaba nos sabotando, entende? Quando a gente faz isso, a gente acaba nos sabotando quando a gente usa essas desculpas meio esfarrapadas para não fazer o que tem que ser feito. Não é? Que nem eu lembro que uma situação que eu estava bem resistente era em relação aos exercícios físicos. Eu passei meses sem fazer, assim, mal e mal dava uma corrida, dava uma pedalada, fazia um treininho core, assim, uma coisa mais básica em casa, assim, mas nada, nada, nada. É porque eu tinha um colchonete só, né? E aí eu passei meses me planejando para ir na academia. E aí quando chegava, eu sempre dava uma desculpa. Eu sempre dizia, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que atender. E de fato, gente, eu passo quase todo dia de plantão, assim, né? Esperando as pessoas chamarem e também atendendo os outros agendamentos que já estão ali previamente agendados, né? E porque daí geralmente surge gente no mesmo dia, né? Tem pessoas que já marcam os horários um dia antes ou uma semana antes, ou às vezes assim, e tem pessoas, né, que se programam assim, às vezes na folga e tal, e tem gente que chama no dia. Então, o que que acontece? Aí eu ficava sempre dando essa desculpa que eu tinha que atender, que eu tinha que atender, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que fazer. E não ia pra academia. O que que eu fiz? Eu percebi que eu estava dando essa desculpa para mim mesma e pensei, pô, então se eu não tenho tempo para sair, porque eu tenho que ter tempo para me locomover, para me deslocar, para treinar e para voltar e depois tem que tomar banho, lavar o cabelo, secar o cabelo, então só aí, gente, só aí vai umas 3, 4 horas por dia nessa função de treino. Porque eu sou bastante e o meu cabelo fica todo molhado, como se tivesse lavado, né? Então, e aí eu pensei, não, então, se eu tô dando essa desculpa, eu vou ser um pouco mais realista e vou tentar resolver de uma forma um pouco mais responsável. Do que eu fiz? Eu fui lá, comprei alguns pezinhos, algumas anilhas, né, umas coisinhas. E aí, gente, pronto, foi isso, entendeu? É isso, é a gente perceber que às vezes a gente tá dando desculpas pra não fazer o que tem que ser feito, sabe? É, é,
eu lembro que teve uma época também, eu vou dar outro exemplo, né, pra você de repente ir encaixando aí, se vai caber ou se não vai caber. Teve uma época que eu estava me alimentando super mal e também colocava a culpa no horário, na correria. E, na verdade, no fundo, eu precisava era mais me organizar em questão de comprar as coisas necessárias, porque às vezes eu ia fazer e não tinha as coisas, daí eu tinha que ir lá buscar, e daí aí acabava que não ia, né. E aí me alimentava super mal, comia o que tinha às vezes, enfim. Então, quando a gente passa a se responsabilizar e pensar: "Não, realmente, isso aqui tá desandando por culpa minha. Eu não posso colocar a culpa no tempo, nas condições, na chuva, no sol, no fulano, no cicrano, no beltrano". E a gente tem muita mania, inclusive nos relacionamentos. Eu vejo muito, olha, em muitas relações, em muitos atendimentos, alguns casais que fazem isso, que, por exemplo, eh, vamos supor que a mulher reclama ali, vamos supor, né, num relacionamento heteroafetivo e cisnormativo. Vamos supor que o homem e a mulher ali, né, num exemplo assim mais basicão, mais padrãozão, está ali aquele casal, e aí a mulher pede alguma coisa pro homem, e aí ele não faz. Aí quando ela pergunta por que que ele não fez, ao invés dele dizer: "Eu não fiz porque não achei tempo ou não realmente não consegui", ele vai inventar mil e uma desculpas. Ele vai dizer que não deu por causa disso, daquilo, porque o fulano chamou, porque o cicrano chegou, porque o beltrano ligou, porque teve que resolver não sei o que, não sei da onde. E aí é o 5 de ouros escrito, é quando começa, aí o que que acontece? Aí vamos supor que a mulher acaba tendo algumas atitudes diante desse comportamento do homem, né, vamos supor. E aí ele vai e pergunta, né: "Pô, mas por que que você fez isso e tal?" Aí ela diz: "Ah, mas você também deixa a desejar, você também faz isso." Ou seja, é usando o erro do outro como desculpa, como bengala. E ao invés de um apoiar o outro e levar o outro adiante, né, de pensar: "Não, se de fato eu estou deixando a desejar aqui nessa relação, de repente eu posso contribuir e elevar o patamar, elevar essa relação." Não, ao invés disso, muitas pessoas começam a utilizar das desculpas, né? "Ah, mas eu também não me esforço porque tu também não te esforça. Ah, mas eu também não faço isso porque tu também não faz aquilo", sabe? E aí vira um 5 de ouros escrito, onde cada um usa desculpas como bengalas, e aí em vez de um incentivar o outro e levar adiante, não. Um sabota o outro e também se sabota por acabar agindo assim e sempre usando desculpas para se abster da responsabilidade da sua parte. Vocês conseguem entender? Vocês pegaram o fio da meada? Me conta aqui se vocês entenderam. E eu vou explicar também outra perspectiva que a rainha de espadas, o pendurado e os 5 de ouros trazem, é esse convite justamente para ver a situação de uma forma sóbria, sem fantasiar e sem colocar esses empecilhos, essas desculpinhas esfarrapadas, sabe, essas limitações, e até mesmo utilizar dessas limitações e desses desafios, utilizar disso para uma motivação para superar as situações, sabe. Ao invés de olhar e dizer: "Ai meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir fazer tal coisa por causa disso e disso e daquilo", você pensar assim: "Não, apesar de tal e tal coisa, eu vou conseguir fazer isso e isso, aquilo, mesmo que eu esteja passando por esse momento desafiador", sabe. Então, é por aí que a gente vai. E uma outra observação aqui que eu trago é a questão do Mercúrio retrógrado também acontecendo. Se eu não me engano, vai até dia 20 de março, pessoal. E então cuidado com conclusões precipitadas, onde você acaba entendendo uma situação por um viés um pouco distorcido, um pouco dramático, um pouco fora assim da realidade, e muito apelativo, sabe? Pode ser que às vezes sejam conclusões apelativas, tendenciosas, então
coisas que muitas vezes a gente acaba interpretando do jeito que a gente quer. Então, isso também é um ponto importante dessas 3 cartas aqui. E eu espero que você deixe o seu like, que você siga se você ainda não está seguindo, que você ative as notificações, me conta se fez sentido, comenta aqui, deixa o seu like, comenta aqui também a sua opinião. E agradeço pela sua companhia, espero que você tenha uma quarta-feira incrível, maravilhosa, abençoada, iluminada da melhor forma que você merece. Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.